Bom dia, bom dia. Bom dia, galera aqui do YouTube. Beleza? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos à live aqui, Horti Evidência. Beleza? Hanson, bom dia. Bom dia, galera do Instagram. Vamos falar hoje sobre compensatórios, né? O que se dá para compensar tudo, se não dá. Eu diria que não. Tá? Se tivesse que dar uma resposta só, bem objetiva, bem, como é que eu posso dizer? Bem direta, tá? Mas que me perguntar isso, né? Dá ou não dá? Sim ou não? Eu diria não, tá? Era a primeira resposta que eu dou, né? E falo isso até com bem à vontade por gostar de trabalhar com compensação, mas gostar mais ainda de trabalhar com caso cirúrgico, sabe? Inclusive, ontem uma paciente minha até operou. E eu acho que existem muitos limites, né, para compensação. E na grande maioria dos casos de compensação, eu diria para você que o próprio organismo já diz para a gente se dá ou se não dá para compensar, né? Se ele já fez o que a gente está pensando em fazer. E muitos alunos, assim, quando perguntam para mim, professor, dá para compensar esse caso, né? Que eu começo a destrinchar com ele o que está ali já no paciente. No final, eu deixo que ele chegue à conclusão e o que ele me diz é exatamente isso. Nos casos que não dá, por exemplo, né? Ele disse, eita, professor, a boca dele já está compensada, né? O organismo já conseguiu fazer o que a gente vai propor, né, para ele. Eu fiz, já, cara, tá vendo tu? Veja que a resposta tá na frente da gente, tá ali, tá claro, e por às vezes, por não enxergar de uma forma como um todo, né? Pensar muito no número esquelético que está na cefalometria, na queixa apenas do paciente, sem levar em consideração as possibilidades de mecânicas, um diagnóstico impreciso, né? Ele falho em vários pontos, faz com que não enxergue a resposta que está bem ali na nossa cara, sabe? De compensado ou não compensado o caso. Existe uma desarmonia esquelética gigante, né? E quando você observa o planejamento cirúrgico para aquele caso, você vê que para deixar ele exatamente perfeito como você queria, né? A gente faz uma cirurgia muito menos agressiva, né? E aí chega num resultado também satisfatório, mas com muito menos risco, né? Se eu dissesse para você, Hanson, tua face está assim assado e para corrigi-la, a gente vai, um exemplo, impactar essa maxila tantos milímetros, né, 10, 12 milímetros, mas tem um risco grande de tu ficar cego. Você ia dizer, opa, peraí, cara, né? Tem limite, até onde a gente pode ir para eu não ter que correr esse risco? Com certeza você pensaria nisso e com certeza você iria chegar nesse limite, você não ia ultrapassá-lo, esse limite de segurança, como eu também, né? E nos casos compensatórios também existe esse limite, né? Se eu disser a você, Hanson, dá para compensar. Agora, olha só, talvez a gente perca esses incisivos, talvez a gente perca esse molar, né? Talvez fique sem osso nessa região. Mas tem problema não, pô. Depois tu enxerta aí, faz um implante e resolvido. Eu acho que você pensaria também, né, Hanson, se valeria a pena esse custo, né? Esse custo biológico. Como você disse, né? Tudo tem limite, tá? Até nos casos cirúrgicos tem limite também. O primeiro de todos, na verdade, não só para os casos compensatórios, como para todos os casos de ortodontia, o primeiro parâmetro que eu utilizo é a queixa do paciente, tá? Quando ele chega para mim se queixando da face, sabe? Dizendo, olha, doutor, eu estou insatisfeito com esse meu sorriso que mostra a gengiva demais, ou estou insatisfeito com esse meu sorriso que não aparece nada, né? Ou não tenho mandíbula, alguma coisa que remeta à face dele, eu já posiciono na minha mente e escrevo aqui no meu prontuário que ele é um caso passível de cirurgia ortognática, porque é o caso que só é a ortodontia transformadora, né? Que vai transformar essa face dele, tá? Então, é o primeiro ponto que eu acho fundamental.
Ele se queixou de face, para mim já é um caso de ortognática. E eu vou pensar no caso como ortognática. Se não existir discrepância dentária, né, se já existir uma compensação natural, eu tendo a descompensar para poder resolver a queixa dele. Caso o paciente ele não chegue para mim com essa queixa facial, mas eu estou vendo que existe uma desproporção esquelética nele, tá? Uma desarmonia esquelética nele, mas ele não chegou para mim com essa queixa facial. Então, eu já penso nele como um caso compensatório, eu já inverto, tá? Então, pensando ele como compensatório, o segundo passo é ver se existe possibilidade de compensar, tá? E aí eu vou olhar a maloclusão dele, a discrepância dele na face que existe e a teleradiografia, tá? Entendam como teleradiografia que eu não estou olhando os números dele, eu não estou olhando quanto é que está o SNA dele, o SNA, o IMPA dele, os números da face dele, nada disso, tá? Eu esqueça a metria, né, da cefalometria, e visem a imagem, a teleradiografia. Então, na verdade, é isso que eu vou olhar, para ver se naquela imagem já existe a compensação natural que o organismo fez, tá? Se existe a compensação máxima, vou até acrescentar esse máxima, porque pode ser que exista de uma forma máxima, né? E dê para a gente ainda conseguir um pouco mais. Esses, na verdade, são os parâmetros que eu utilizo. Eu tenho até um detalhe que eu faço também, que é justamente em casos, tá, que muitas vezes, visualmente, eu não consigo identificar se o tratamento se dá para compensar ainda mais, tá? E aí eu vou passar até essa dica para vocês aqui. Não sei se você lembra, na época da especialização da gente, que a gente desenhava, sei lá quantas teleradiografias a gente fazia, né? Quantas cefalometrias para poder dar os números para os professores, né? E assim dar o diagnóstico, né? Então, o que eu faço hoje? Quando eu estou na dúvida se o caso dá para compensar ainda mais, eu costumo desenhar aquela região, Hanson, onde vai haver a movimentação dentária. Então, não desenho toda a face do paciente, né? Eu pego a tele dele e vou desenhar aquela região de maxila, mandíbula e os dentes, né? Os incisivos. E faço um desenho padrão, tá? Geralmente eu uso preto, lápis de cor preto, para isso, ou um grafite. Vou desenhar tanto na região da maxila como na mandíbula com cores diferentes. Então, sei lá, verde, vermelho, algo assim que fique discrepante e que dê para ver em relação ao preto. E faço um movimento do papel, tá? Que é o que a gente vê hoje muito software fazendo. E a gente manipula o dente. E aí eu manipulo o dente dentro do limite ósseo, tá? Das corticais, para ver se é possível, mexendo superior e inferior, de ocorrer essa correção compensatória. Se eu vejo ali naquele meu desenho, manipulei o superior, manipulei o inferior, e vejo que ainda assim não vai conseguir descruzar, por exemplo, a mordida, não vai conseguir ter a correção oclusal, eu já decidi, pronto, não dá para compensar mais do que isso, porque o organismo já fez o que poderia fazer no máximo, tá? Existem limites ósseos ali da cortical, e infelizmente, seu caso é cirúrgico, a não ser que sua queixa seja, olha, o que me incomoda é só esse incisivo lateral que está lingualizado. Pronto, acabou. Dá para compensar. Eu não vou mexer em inclinações dentárias, né? Não vou dar uma compensação facial nele da desarmonia esquelética, mas vou conseguir resolver a queixa dele. Aí tudo bem, tá? Seria isso, na verdade, Hans, que eu faço. Esses parâmetros. E uma coisa importante nessa imagem que Hans colocou é que a gente consegue ver que o incisivo inferior tem como lingualizar, né? O superior a gente viu que não dá para lingualizar mais do que ele tá no limite, né? E aí, após você observar que já é possível a compensação, né, da gente dar a relação equilibrada desses incisivos, tá compensando essa mordida de topo, é importante verificar logo em seguida a parte estética dele, tá? Né, Hans? A relação de sorriso, tá? Como é que tá o sorriso dele? Porque a gente sabe que incisivos vestibularizados tendem a ficar desarmônico no sorriso, né? Mostrar menos incisivos no sorriso. E aí, se você avaliou esse paciente e observa que essa inclinação é desfavorável para o sorriso dele, então a gente já pensa assim, se eu conseguir compensar mais ainda o incisivo inferior, né, conseguir jogar ele para o limite da raiz para a tábua vestibular, né, a cortical vestibular, eu ainda consigo dar uma melhorada
na inclinação do superior e, consequentemente, vou melhorar o sorriso dele, que é o que Hans mostrou com aquele desenho, que ele conseguiria vir para trás e ainda. Então, se ele tiver uma deficiência no sorriso, né, de exposição de incisivo no sorriso, ainda daria para você melhorar isso. Veja que coisa legal, né, para o paciente. A gente vê como é importante a questão do diagnóstico correto para que o planejamento seja correto. Ele é consequência desse diagnóstico correto. Como eu vou fazer essa compensação, né? A gente não pode falar da mecânica sem antes saber se você quer lingualizar com inclinação descontrolada ou se você vai lingualizar com inclinação de corpo, né? Trazendo dentro de corpo. Isso já faz parte da mecânica, que é consequência do seu diagnóstico. Olha, meu nobre, em relação a parâmetros numéricos, eu, como disse, né, eu acho que teve um grande valor, tá, no passado. Eu acho que era uma forma das pessoas terem um referencial para saber se teria como compensar ou não compensar, tá? E aí eles conseguiam fazer com que o caso se localizasse numa ortodontia com a ajuda de ortopedia, né, ou com a ajuda de cirurgia ortognática, tá? Então, esses parâmetros numéricos, eles davam uma base para que o ortodontista, avaliando números, já decidisse ali. Então, era muito fácil, vamos assim falar, tá? Porque você tinha valores de referência e avaliava esses valores. Tá dentro de tal valor, é caso de ortodontia pura, né? Se está no intermediário, você precisa de um pouco de crescimento do paciente, se ele tiver em crescimento, e se tiver bem fora disso, seria só com ortognática, né? Que é justamente o que essa imagem que Hanson colocou aqui quer passar para a gente. E foi utilizada, e ainda é utilizada bastante, tá? Que é os envelopes, né? E o que a gente pode passar desses envelopes? É exatamente a descrição do que eu acabei de falar, só que ele já mensurou, já fez a métrica ali, né? Os valores de 3, de 4 subindo, 2 de intrusão. Hoje, eu não utilizo esses envelopes, tá, de discrepância. Na minha opinião, a avaliação visual da teleradiografia é muito mais precisa, porque esses números, eles não se adequam para todos os casos, eles se adequam para uma grande quantidade de casos, mas vai ter casos que a limitação óssea, né, na região de sínfise, a região de maxila, vai dar parâmetros diferentes para a gente. Então, o que seria, como ali a gente está vendo ali, uma vestibularização de 3 milímetros na face de Hannes, por exemplo, pode ser que para mim não chegue nem a 1, tá? Porque eu tenho uma cortical muito mais estreita. Então, por isso que eu não utilizo esses envelopes nem esse, na verdade, tá, pessoal? Nem nenhuma outra base métrica, tá? Vamos assim dizer. Nem em termos de teleradiografia, né, cefalometria, nem em termo facial. Eu realmente utilizo a imagem e a manipulação da imagem para ver se vai ficar agradável, se dá para compensar ou se não dá para compensar. A imagem, ela mostra para a gente o que dá para se conseguir dentariamente, né, utilizando-se acessórios que ampliam esse dentariamente que a gente pode conseguir e o que se consegue com cirurgias, né? Então a gente vê que o envelope ele vai ampliando, né, a margem de possibilidade de tratamento para a gente, mas sem se prender ao valor numérico, né? O que ele diz que é seguro de intrusão, de extrusão, de vestibularização, como a gente viu ali. Uma coisa muito importante de dizer é que nas compensações em que o movimento é para vestibular, tá? Ou seja, pegar os dentes superiores, vestibularizar em caso de padrão 3, ou os dentes inferiores, vestibularizar no caso do padrão 2, são os movimentos mais arriscados que a gente tem, tá? São os movimentos que mais provocam retrações, fenestrações ósseas. Então, sempre que vocês pensarem na compensação e o movimento é para vestibular, olhem com muito carinho essa cortical vestibular para ver se realmente é possível, tá? Porque invariavelmente vai ter essa fenestração, essa retração. Pode ser que não de imediato, tá? Esse osso ele vai sendo, digamos, comido, né? Porque o dente invadiu o espaço dele, sabe?
Então, é muito, muito importante a gente observar essa cortical vestibular nesses movimentos. Viu? A gente vê que a chave está toda no início, né? Todo no início, né? É o diagnóstico correto, com o planejamento correto e essa interação com nosso paciente, né? Ele participando, né? Ativamente do processo, né? Como a gente chama o coworking do planejamento, né? Ele tem participação e na verdade, ele é quem no final das contas vai definir. Então a gente só guia, mostrando o que é que pode e o que é que não pode fazer. No final, quem vai bater o martelo e dizer é ele, né? Na verdade é isso. Beleza, acho que ficou claro. Eu acho que o que a gente pode fechar aqui, eu acho que essa dica da tele, do desenho, né? Como é que a gente faz, é a chave do sucesso para esses casos, tá? É na hora que da segurança. Então façam isso sempre. Você vê que é rápido. Ó. Hans fez ali em segundos, tá? Você pode fazer com papel também, aquele papelzinho manteiga, né, transparente, como eu disse no início, né, que eu gostava também de fazer, e aí você manipula o papel, também funciona, é do mesmo jeitinho, tá? Então, e veja que são coisas rápidas, que é o tempo que, até comentei isso na live de ontem, né, é o tempo que a gente espera para um caso compensatório, tá? Até 24 meses. Vocês vejam, por quê? Porque ele foi numa trajetória certa já, desde o início, né? Quando o Hansel definiu o diagnóstico e o planejamento do paciente, dali para frente foi só seguir o que já estava definido, tá? Então não teve intercorrências não esperadas, né? Tiago, obrigado aí, né? Pelos elogios, pela participação. Valeu mesmo. Espero que para as próximas. Semana que vem tem mais lives. A gente vai postar o calendário de lives da semana que vem ainda, tá? Os temas já estão aqui definidos. Vamos ver só o dia, tá? E aguardo vocês lá também, tá? Galera do YouTube, brigadão também pela audiência, tá? Pela participação aqui. Vou responder todo mundo agora também aqui pelo chat, tá? Brigadão, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau, pessoal. Aí.